Bom dia, desembargador. Bom dia. O Pedro aí. Natália, tem algum pedido de preferência, Natália? Natália. Só um minutinho, desembargador. Não consegui lhe ouvir. Desembargador Fernando, bom dia. Bom dia, desembargador. Tem pedido de preferência, Natália? Desembargador Ricardo, nós estamos com os dois convocados da ampliação de quórum daqueles processos, o desembargador James e o desembargador José Wilson. Nós podemos iniciar por eles, pela ampliação de quórum. Bom, inicialmente, já estando composta a Câmara, a gente já pode iniciar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e aí pelas luzes que serão derramadas sobre nós para bem julgarmos todas essas matérias e pedindo à doutora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 8 de março de 2023, publicada no Diário da Justiça número 9547, de 10 de março, e até a presente data não foi impugnada. Ata em análise. Diante do silêncio do ata por aprovada. Muito bem. Senhores componentes da Terceira Câmara Especializada, doutora Procuradora, a propósito dos processos que serão julgados em ampliação de quórum, eu quero informar a todos que eu estou me adequando a esse entendimento, me filiando a esse novo entendimento, no sentido de promover a harmonização da nossa Câmara. É um entendimento que ainda não foi ainda totalmente decidido em âmbito superior, mas a tendência, pelo que se observa, é que isso aconteça. E nós não podemos ficar dissonantes aqui, ora decidindo de uma forma, ora decidindo de outra, alguma Câmara assim, outra Câmara de outro jeito, e achei por bem evoluir na nossa compreensão e passar a adotar, para efeito de análise do contrato, a observância irrestrita ao artigo 595 do CPC, considerando ele válido quando contiver assinatura rogue dos testemunhas, e quanto à correção, também modificar os índices correcionais para aplicação tanto do Código Civil, em seus diversos aspectos e relacionados com o tipo de contrato, e última análise, fugindo daquela orientação de aplicação da taxa Selic. Então, a aplicação dos juros e correção monetária segue as orientações, portanto, tanto do Código Civil como do Código Tributário Nacional. E assim sendo, eu estou, doutora Natália, já para simplificar, estou refluindo, de todos os meus votos, que foram proferidos naquela oportunidade, para me adequar a esse novo entendimento, inclusive trazido pelo eminente desembargador Fernando Lopes e Silva Neto. Então, a minha posição é essa com relação a isso, e nós estamos ainda em sintonia, os gabinetes, para fecharmos todos os entendimentos acerca dessa matéria, inclusive com relação à forma de correção. Mas tudo já está quase que devidamente equacionado. Portanto, eu vou evoluir nesse sentido, de me filiar a esse novo entendimento, que eu acho que é o entendimento que é adotado pelo eminente desembargador Fernando Lopes. Desembargador Fernando, com a palavra. O seu microfone, desembargador Fernando. Desculpe.
Bom dia, desembargador Ricardo, presidente dessa grande Câmara, desembargador James, desembargador Zé Wilson, convocados para ampliação do quórum, do doutor Dioclésio, ex-convocado dessa Câmara, aos advogados presentes, a doutora Marta Celino, procuradora de Justiça, e a doutora Natália, secretária dessa Câmara. Realmente eu trouxe a lume esse questionamento, e eu, inclusive, era também da Quarta Câmara, né, quanto à atualização dos débitos, das condenações, quanto à procuração pública, das suas necessidades, né, no caso de contratação, prevalecendo o artigo 595 do Código Civil, e fico feliz em ter agora o acompanhamento do desembargador Ricardo, do doutor Dioclésio, né, que eu vejo que também nas outras câmaras tem esse mesmo entendimento. Então, vai haver uma uniformidade quanto às decisões do nosso Tribunal de Justiça, nas 4 câmaras especializadas cíveis. E vejo com isso o consumidor, quem vai ter uma proteção, né, como assim exige o Código de Consumidor. Né, na atualização, no caso dos danos materiais, a correção é de cada desconto, o juro da citação e os danos morais do arbitramento, a súmula 362 do STJ, e os juros do evento danoso, a súmula 54 do STJ. E com o refluxo do desembargador Ricardo, essa terceira Câmara passa a ter o mesmo entendimento da quarta, e como também das demais, da segunda e a primeira. E só me resta agradecer ao desembargador Ricardo a sua compreensão e o seu modo de passar a ter esse entendimento. E será também dessa Igreja Câmara. Muito bem. Eu quero cumprimentar o desembargador Zé Wilson, que eu estou vendo aí na tela. Saiu agora, mas se ele puder voltar. Bom dia, desembargador Ricardo. Eu queria apenas reforçar esse entendimento e dizer que tudo isso está sendo feito para que nós encontremos, né, a harmonia necessária para bem julgarmos. Eu acho que é assim que a Câmara do Amigo vem decidindo também, é isso? A segunda Câmara tem tratado de igual forma. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, desembargador Fernando Lopes, doutor Dioclésio, desembargador James, nossa querida secretária, doutora Celina, procuradora de Justiça, os advogados presentes. Essa uniformidade, desembargador Ricardo, ela é necessária em todas as câmaras, e ainda bem que estamos convergindo nesse sentido, mas ainda temos vários aspectos em relação aos empréstimos consignados que são dissonantes entre as câmaras, dentre os quais a restituição em simples ou em dobro, o valor do dano moral, lá na segunda Câmara nós temos arbitrado R$25 mil, né, de forma uníssona, eu, desembargador Dourado, desembargador James, e a majoração dos honorários, naquelas hipóteses previstas no artigo 85, parágrafo 11, que nós temos majorado em 5%, ao passo que algumas câmaras só têm majorado 2%. Falei com o desembargador Haroldo sobre o IRDR que ele ajuizou, né? Mas, infelizmente, o tema também está em discussão no STJ e houve a determinação de suspensão, ou melhor, afetação. Não houve a determinação de suspensão dos processos, mas o tema, de qualquer maneira, existe um RDR lá também, lá no STJ, que prejudica a análise do nosso, né? Então, de qualquer sorte, é uma evolução que nós estejamos aqui convergindo em relação, pelo menos, à questão da correção monetária, aos juros de mora, né, ao dias a qual da incidência desses encargos, para que a gente possa aí, futuramente convergir em relação aos outros aspectos. Então, acompanho também o entendimento de Vossas Excelências.
Oi, não, muito obrigado. É isso que eu iniciei falando, a questão está afetada, né? Lá no STJ. Exato. E desde a questão da análise da validade do contrato, né? Esses termos. Eu conheço já o que é que se debate lá, mas eu acho que tudo indica que haverá uma tendência de aplicação, porque já é um voto já isolado, né, de uma ministra desse sentido, né? Eu acredito que o colegiado deve seguir. Bardozel, muito obrigado pela sua contribuição. Vamos Eu que agradeço. continuar afinando os entendimentos para acabar totalmente aí essas diferenças, para que haja a equalização total, né, desta matéria nas 4 partes. Muito obrigado pela sua participação. Estamos à disposição. A gente está resolvendo, então, com a minha mudança de posição, sem necessidade de ampliação de quórum. Muito obrigado. Viu? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, desembargador Zé Wilson. Então, esses feitos todos, eles serão julgados dessa forma, né? Em que apresentados pelo desembargador Fernando e pelo qual eu estou me filiando, né, a essas teorias. Então, nós vamos eu vou dizer para os senhores que, então, nesses casos todos, né, nós iremos fazer o julgamento de acordo com esse novo entendimento, e considerar os contratos válidos somente aqueles que houver, né, a posição de assinatura a rolo com 2 testemunhas, em se tratando de analfabeto, né? E, por outro lado, também serão verificadas a questão das transferências dos valores, né? Se houve ou não a transferência do valor, né, para a confirmação desse negócio. E, por derradeiro, se não há caracterizada a confirmação nos autos, né, o feito será também julgado, né, o recurso será julgado procedente pela não caracterização, né, da transferência requerida. E, finalmente, com relação à correção, né, nós vamos adotar esse posicionamento que nós já discutimos na sessão passada. Portanto, doutora Natália, esses feitos ficam assim, eu, como estou voltando, eu vou continuar na relatoria deles, né, e irei fazer os respectivos acordos com relação a eles, viu? Então, os processos ficam julgados com esse novo entendimento. Com esse novo entendimento, não houve necessidade de ampliação do quórum, porque nesta sessão eu voltei, estou acompanhando o voto divergente apresentado pelo desembargador Fernando, que vai ser estendido a todos os outros, né? E, como eu estou voltando atrás, eu vou ficar sendo o relator para elaborar, portanto, os acordos respectivos, né? Ok. Entendeu? Então, nós vamos retomar nossa pauta e vamos começar pelo feito de número 1 da pauta, que é uma apelação cível 0256736, origem Teresina, Quinta Vara, apelado Alphaville Urbanismo S.A., advogado Antônio Celso Fonseca Pugliese e outros, apelante apelado JHJ Empreendimentos Imobiliários Limitada, advogados Pedro Henrique de Alencar Martins Freitas e outros, apelantes Ana Luísa Rios Barbosa de Almeida e outros, advogado Jânio de Brito Fontinelli, da minha relatoria. Estou vendo aí que tem advogados presentes. Se os advogados forem
dos primeiros apelantes, Alphaville e JH Empreendimento, quero informar que os dois terão direito ao uso da palavra pelo tempo regulamentar de 15 minutos e que devem, portanto, fazer a divisão equânime desse tempo, né, para que haja a defesa dentro do prazo legal estabelecido. Portanto, com a palavra... Desembargador Ricardo. Oi. Só um minuto. Eu estou vendo aqui o desembargador James ainda se encontra na sala. Desembargador James, nós não iremos mais fazer ampliação de quórum. Quero cumprimentá-lo também, viu, doutora Natália? Desculpe aí a minha... Sim. Eu quero cumprimentar o desembargador James, agradecer sinceramente a sua prestimosa disponibilidade para colaborar conosco, mas dizer para ele que nós resolvemos aqui, eu entendi que deveríamos evoluir o entendimento dessa matéria, e a evolução ela se coaduna com o entendimento hoje quase que unânime de todas as câmaras com relação a essa matéria. Então, eu estou me adequando ao tema, desembargador James. Muito obrigado a Vossa Excelência. Estamos às ordens. Espero encontrá-lo em outra oportunidade. Pois um abraço, viu? Abençoe, felicidades. Agora, portanto, vamos retomar o tema e eu passo a palavra aos advogados aí da Alphaville e da JH Empreendimentos. Desembargador Ricardo, só uma 9 horas e 22 minutos. Só uma questão de ordem antes de iniciar o julgamento, Excelência. Ao tempo em que eu saúdo os demais componentes da Câmara, doutor Fernando Lopes, doutor Dioclésio, advogados e advogadas aqui presentes. Há também um recurso adesivo, desembargador Ricardo Gentil, interposto pela parte ora apelada. Gostaria apenas de saber como a Câmara vai se portar em relação ao recurso adesivo, já que foi interposto pela outra parte, se nós aproveitaríamos a mesma sustentação, os mesmos 15 minutos para tratarmos também do recurso adesivo, ou se o senhor vai possibilitar novamente, iniciando pela parte recorrente do recurso adesivo, para depois nos passar a palavra. Se você, doutor, tiver condição de falar dentro desse tempo aí, eu lhe agradeço, viu? Se você puder falar dentro dos 15 minutos sobre os recursos, porque um é a continuidade do outro. Perfeito. Né? E aí eu acho que não há necessidade da gente fazer essa separação. Então, o feito está anunciado, se você puder falar dentro desse tempo aí, eu agradeço, viu? Qualquer Perfeito, coisa... Excelência. Só por questão de logística, a doutora Joyce ela vai iniciar a sustentação em favor da Alphaville Urbanismo e eu vou continuar em favor da JHJ. Pois não, são 9 horas e 23 minutos. Vocês disporão de 15 minutos para isso aí. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os desembargadores da Câmara, relator Ricardo Gentil, desembargador Fernando Lopes, doutor Dioclésio, servidores, caros colegas. Me chamo Joyce, sou advogada da Apelante Alphaville Urbanismo. Excelências, trata-se na origem de uma ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança de multa contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morais, acumulada com obrigação de fazer, ajuizada por adquirentes de lotes do empreendimento Associação Alphaville Teresina, em face da Alphaville Urbanismo, a minha cliente, e da JHJ, que é a empresa que era proprietária dos terrenos do empreendimento. Os pedidos da ação, eles se fundamentam no fato de que os autores, à época, em 2014, eles não conseguiram transferir a propriedade dos imóveis por eles adquiridos no cartório de registro de imóveis. Isso se deu porque o cartório ele passou a fazer diversas exigências documentais aplicáveis somente a condomínios, como, por exemplo, averbação de edificação de áreas comuns e certidão negativa de débitos previdenciários de edificações, que é uma exigência prevista no artigo 32, a linha F, da Lei 4.591, que é a lei que regulamenta os condomínios. Essas exigências, por sua vez, elas não são feitas para loteamentos fechados. E, por conta dessas exigências do cartório, a transferência da propriedade, ela não pôde ser efetuada no prazo acordado nos contratos de compra e venda de lotes.
o que ensejou o ajuizamento da ação pelos autores, excelências. Nesse ponto, algumas considerações são importantes. Primeiro que, desde o início, o empreendimento ele foi concebido, aprovado e registrado como um loteamento fechado. E as apelantes vinham tomando todas as medidas para a transferência dos lotes como sendo integrantes de um loteamento fechado. E a recusa e as exigências do cartório, dessa forma, foram uma surpresa para as apelantes e para os adquirentes, até porque, reforçando mais uma vez, desculpe a insistência, o empreendimento já havia sido registrado, inclusive na prefeitura, como um loteamento fechado. Mas desde a recusa, as apelantes tomaram todas as medidas cabíveis para que a transferência fosse efetuada, inclusive impetrando um mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo de que fossem aplicadas ao empreendimento as normas de loteamento fechado e não de condomínio. Consequentemente, os adquirentes poderiam registrar a transferência dos imóveis no cartório. No mandado de segurança que foi impetrado, foi concedida uma liminar em maio de 2014, que determinou que o cartório procedesse ao registro dos imóveis adquiridos como loteamento fechado. Ele determinou a aplicação das normas de loteamento fechado e não de condomínio. E, posteriormente, em março de 2020, o mandado de segurança ele foi julgado pelo pleno desse Tribunal de Justiça e a segurança foi concedida, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, excelências. Ou seja, as exigências documentais e a recusa do cartório eram absolutamente infundadas, porque aplicam-se ao empreendimento as normas de loteamento fechados, de acordo com a sua natureza. Mas o fato, excelências, é que desde a liminar, os adquirentes eles estão livres para fazer o registro da transferência dos seus imóveis. Tanto é assim que, na própria audiência de conciliação, que foi realizada nesse processo em 2015, alguns dos adquirentes já haviam registrado a compra dos imóveis nos cartórios. É evidente assim, que as apelantes tomaram todas as medidas que poderiam para que a transferência se efetuasse, sendo que o atraso se deu por culpa exclusiva de terceiro, excelências. Ainda assim, a sentença que foi proferida pelo juízo de primeiro grau entendeu pela condenação das ora apelantes, primeiro, a tomarem todas as medidas necessárias para a transferência dos imóveis, além de condenar as apelantes ao pagamento de multa contratual de 10% do valor de aquisição. Com relação à condenação à tomada de medidas necessárias, excelências, as apelantes entendem pela reforma da sentença simplesmente porque houve perda do objeto. As apelantes já tomaram todas as medidas necessárias, inclusive impetrando o mandado de segurança para garantir a transferência dos imóveis, que teve uma liminar concedida em 2014 e foi julgado procedente em 2020. E os adquirentes estão livres para transferir os seus imóveis, excelências. Não há nada mais a ser feito pelas apelantes. Com relação à multa contratual, ela não pode incidir no presente caso. Primeiro, porque não houve descumprimento contratual da Alphaville, que registrou o empreendimento como loteamento fechado desde o início, cumpriu todos os demais prazos contratuais, entregou todos os documentos necessários aos adquirentes para registro dos imóveis como loteamento fechado, que é sua real natureza, como foi confirmado por esse tribunal pleno, e não como condomínio, sendo que as exigências documentais do cartório que atrasaram os registros eram absolutamente indevidas, excelências. E como informado, a Alphaville impetrou até mandado de segurança quando houve a recusa do cartório em realizar o registro na forma em que o empreendimento foi concebido, né? Mas os imóveis, eles só não foram transferidos no prazo por culpa exclusiva de terceiro, que é o cartório de registro de imóveis. Não houve culpa das apelantes, excelências, houve, na realidade, um caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro que impossibilitam a condenação ao pagamento da multa contratual, de forma que imperam, excelências, os artigos 393 do Código Civil e artigo 14 do CDC, que dispõe que o devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito e que o fornecedor não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva de terceiro, que é justamente o que ocorre no presente caso, excelências. Por isso, as apelantes estão
nessa apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação, primeiro, a tomada de medidas necessárias à transferência, porque já foram tomadas e houve perda do objeto, e segundo, para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual, já que o atraso se deu por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, não há nexo de causalidade, excelências, entre a conduta das apelantes e o atraso no registro. Bom, agora eu passo a palavra para o meu colega Pedro Henrique, advogado da apelante JHJ, para dar seguimento à sustentação, excelências. Muito obrigado, doutora Joyce. Pois não. A Excelências, palavra, doutor Pedro. obrigado, desembargador. Ao tempo que eu saúdo os demais componentes dessa corte, doutora Joyce, na pessoa de quem saúdo os demais advogados e advogadas aqui presentes, representante do Ministério Público, doutora Marta Celina, e demais pessoas que nos assistem. Excelência, foi destacado, pontuado pela doutora Joyce, que uma das exigências do cartório, segundo o ofício de notas e registro imobiliário de Teresina, foi a apresentação de certidão negativa de débitos previdenciários. Exigência esta, conforme já pontuado, prevista na Lei 4.591/64, que dispõe e se aplica exclusivamente aos condomínios. E essa exigência, a ilegalidade desta exigência foi destacada no julgamento do mandado de segurança referido anteriormente, o mandado de segurança 2014-0001-002457, dígito 0, julgado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que contou, inclusive, com a participação de Vossa Excelência, desembargador Ricardo Gentil, e também do desembargador Fernando Lopes, oportunidade na qual o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar reconheceu a ilegalidade dessa exigência do cartório. Eu vou pedir vênia apenas para ler 2 parágrafos do voto do relator no acórdão que eu mencionei, abro aspas. Diante desta conjuntura, percebe-se que nada há, seja do ponto de vista fático, seja do ponto de vista legal, que autorize a se concluir que o empreendimento Alphaville Teresina se encontre revestido da forma jurídica de condomínio. Ora, se a Prefeitura de Teresina, após estudo técnico e minuciosa análise do projeto que lhe foi apresentado, concluiu e aprovou que se cuida o Alphaville Teresina de um loteamento fechado, em favor de quem se firmou concessão administrativa do fechamento, utilização e vigilância exclusiva particular do aludido empreendimento, reforço a seguinte parte, excelências. Não há nada há que autorize o tabelião do segundo ofício de notas e registro imobiliário de Teresina, ou quem por direito represente, a concluir de modo diverso e impor exigências atinentes a outras figuras legais. Então, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu que o segundo ofício de notas e registros imobiliários de Teresina apresentou exigências que não se referem ao tipo de empreendimento que é o Alphaville Teresina, ou seja, um loteamento fechado. E essa exigência ilegal, essa responsabilidade de terceiro, a quebra desse nexo de causalidade já foi reconhecido por esse tribunal, pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí. Fiz questão de entregar aos senhores julgadores precedentes das turmas refusais do Estado do Piauí, e onde se reconheceu exatamente a culpa exclusiva de terceiro, o ato de terceiro que ensejou na quebra de responsabilidade. E aqui eu também vou pedir vênia apenas para ler parte do trecho da ementa de um desses julgados que eu entreguei aos senhores julgadores. É um recurso nominado ação de cobrança de multa contratual acumulado com reparação por danos morais. Uma ação idêntica à ação que está em análise neste momento, desembargador Ricardo. Matéria regida, empreendimento realizado sob a forma de loteamento fechado. Matéria regida pela Lei 6.766/79 e pela Lei Complementar Municipal 3561/2006. Lavratura das escrituras de compra e venda dos adquirentes. Atraso, perda do prazo estabelecido no contrato. Demora causada por controvérsia instaurada no âmbito do cartório competente. Recusa de registro das matrículas do lote. Alegação de que o empreendimento consistia em condomínio fechado e que deveria obedecer à legislação de regência. Decisão administrativa mantida pelo excelentíssimo desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Piauí após provocação.
impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, decisão liminar proferida, determinação ao ofício de notas para a adoção dos atos necessários ao registro individualizado das matrículas dos lotes e das escrituras de compra e venda, a ausência de responsabilidade contratual da parte demandada, fato de terceiro, rompimento do nexo causal, multa contratual indevida, sentença reformada, recurso conhecido e provido. Além desse julgado, excelência, como eu já mencionei, entreguei outros 3 casos idênticos ao presente, onde houve o afastamento da multa contratual que foi imposta. Ademais, gostaria de ressaltar o impacto financeiro, a repercussão financeira que a confirmação da sentença poderá trazer. Nós temos aí 29 autores listados na demanda, onde se envolve aproximadamente 45 lotes. Vejam, excelência, a confirmação da sentença irá responsabilizar as promitentes vendedoras por um ato que ela não deu causa. Está constatado nos autos que as apelantes não deram causa ao atraso no processo de transferência imobiliária, porque haverá um significativo, um relevante impacto financeiro às apelantes por ato que ela não deu causa. E nós gostaríamos que isso fosse sopesado também quando do julgamento deste feito. E, por fim, em relação ao recurso adesivo trata-se, desembargador Ricardo Gentil, apenas do pedido de reforma da sentença para que as empresas apelantes sejam condenadas à indenização por danos morais. Na hipótese de reforma da sentença, por consequência lógica, o recurso adesivo perderá o seu objeto. Mas na hipótese de confirmação da sentença, a Câmara passará a analisar o pedido de indenização por danos morais. Eu gostaria apenas de frisar que o simples inadimplemento contratual, se assim for considerado, não pode ser causa, não pode ser motivo por si só ensejador da existência dos danos extrapatrimoniais. Os ora recorrentes no recurso adesivo não demonstraram nos autos do processo de conhecimento em primeira instância os danos capazes de ensejar na condenação aos alegados danos morais. Por essas razões, excelência, que se requer a inteira reforma da sentença de primeiro grau, assim como o desprovimento do recurso adesivo interposto. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Pedro. Tem sustentação da parte adversa, doutora Natália? Sustentação, doutor Max Fontinelli. Doutor Max, o meu cumprimento e dizer que a palavra já está facultada pelo prazo regulamentar de 15 minutos. São 9h38. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador relator Ricardo Gentil Dantas, desembargador Fernando Lopes, doutor Dioclésio, membro do Ministério Público, advogados, a senhora secretária, e partes, como o doutor João Batista Machado Júnior também está acompanhando a sessão. Bem, eu tinha elaborado um voto, uma sustentação oral maior, mas vejo que as apelantes JHJ e Alphaville Urbanismo S.A. continuam na tentativa de ludibriar o judiciário com as alegações, com as argumentações de que tomaram todas as providências necessárias para a transferência dos lotes aos autores em questão. Ressalto, excelência, que a obrigação contida na cláusula 15 do contrato de compra e venda previa que a Alphaville Urbanismo e JHJ teriam um prazo de 180 dias para a transferência dos lotes em questão aos promitentes compradores, contados da data da entrega do empreendimento, desde que estes tivessem sido quitados perante as vendedoras. Eu ressalto aqui que o empreendimento foi entregue no dia... Um minuto. O empreendimento foi entregue no dia... A data de entrega, a data de compra dos lotes foi no dia 25/9/2010. E os lotes e o empreendimento foi registrado no dia 15/9/2010, sendo, portanto, tendo sido registrado como loteamento fechado, como bem esclarece as apelantes, e o próprio cartório, em resposta à reclamação e pedido de providências feito pela Associação Alphaville, constante nos autos, as folhas 1800 e é importante
documentos, vou só citar as folhas. As folhas 1.234 e 1.239. Portanto, o cartório ressalta que em nenhum momento houve qualquer divergência quanto à natureza jurídica do empreendimento Alphaville Teresina. Inclusive, menciona em sua resposta à reclamação e pedido de transferência que o empreendimento está registrado como lateralmente fechado antes mesmo da venda. Em seguida, justifica a não individualização das matrículas e impossibilidade de transferência dos lotes aos autores em razão da ausência de CND previdenciária das apelantes. Ora, Excelência, essa não é uma exigência unicamente da lei que rege os condomínios. Está previsto na lei, como bem consta na reclamação, na resposta à reclamação, está previsto na lei 6.015/73, bem como no decreto legislativo 3.048/99. Na resposta do cartório, permitam fazer uma leitura bem rápida da justificativa. Começo do item 3. A3, porque não se trata de divergência de interpretação quanto ao registro do empreendimento denominado Alphaville Teresina. Haja vista que o mesmo já se encontra devidamente registrado desde o dia 15 de setembro de 2010, faltando somente a averbação das obras de construção civil ali existentes, de uso comum e que tornam o Alphaville um loteamento fechado, conforme o projeto técnico que, à luz da lei complementar municipal, destaca obteve aprovação. Vê-se, portanto, que o problema é a ausência de CND previdenciária para a averbação das obras de construção civil acima citadas. Exigência essa contida nas leis mencionadas há pouco e constante na justificativa, na resposta do segundo ofício de registro imóvel, quanto do pedido quanto da reclamação e pedido de providência feitos, Excelência, pela Associação Alphaville Teresina. Aqui cabe eu esclarecer um fato. Não se confunde Associação Alphaville Teresina com Alphaville Urbanismo. A Associação Alphaville Teresina é uma associação composta pelos proprietários de lotes no empreendimento Alphaville Teresina, enquanto a Alphaville Urbanismo é uma das apelantes demandadas na presente ação. A primeira medida contra as supostas exigências absurdas do cartório foi feita pela Associação Alphaville Teresina. O mandato de segurança impetrado pelas réis perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí só veio acontecer em 2014, cerca de 638 dias depois da entrega do empreendimento. Ora, Excelência, admitamos, apenas pelo amor do debate, que o cartório fosse o real culpado pela ausência de CND, de falta de apresentação de CND previdenciário das apeladas. O prazo contratual previa que as vendedoras teriam 180 dias da entrega dos lotes que estavam quitados para transferir o imóvel. Elas tomaram a primeira providência contra tais exigências ditas absurdas 638 dias depois da entrega do empreendimento. Ou seja, deixaram, o direito não socorre os que dormem, né? Deixaram transcorrer todo esse prazo. Enquanto isso, os compradores, ora autores, ficaram impossibilitados de transferir os lotes para o seu nome, de pegar. Nós sabemos que uma casa no Alphaville não se constrói com R$500 mil. Precisamos de um valor bem alto para construir. Como é que ninguém disponibiliza esse valor? Muito raro uma pessoa disponibilizar esse valor todo para construir um imóvel sem pegar um financiamento bancário. Como é que eu vou pegar um financiamento bancário de um imóvel que não está em meu nome? Isso que tem que ser levado em consideração. Então, fica bem claro aqui que a culpa não é de terceiro. A culpa é exclusiva das empresas demandadas, ora apelantes. Razão pela qual requer-se a manutenção da decisão de primeiro grau quanto à condenação da multa contratual prevista na cláusula 21 do contrato de compra e venda, que seja negado provimento ao recurso das apelantes. Quanto ao dano moral,
entendeu o juízo de piso que o simples fato das ZES terem sido condenadas ao pagamento da multa contratual, por si só, já atingiria o caráter pedagógico para evitar que as empresas demandadas continuassem cometendo os atos ilícitos reconhecidos em sentença, bem como que já atingiria também o caráter remunerativo dos autores. Eu vejo que são indenizações, condenações de natureza diferente. A multa contratual tem natureza contratual. Já o dano moral tem origem personalíssima. Então, eu quero aqui elucidar que os autores, meus clientes, tiveram que tomar a dianteira para conseguir a transferência dos lotes para os seus nomes, tomando todas as medidas, inclusive a primeira medida foi tomada pela Associação Alphaville, composta por alguns dos autores da presente demanda. Enquanto isso, tentaram um acordo com a ZES, que desdenharam da tentativa de acordo dos autores e só tomaram a primeira medida com as supostas exigências ilegais do cartório no meio do ano de 2014, 638 dias depois de entregue as obras do empreendimento. Razão pela qual requer-se a reforma da decisão de piso para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento dos danos morais sofridos e já reconhecidos em sentença pelos autores. Por fim, quanto aos honorários contratuais, os honorários comerciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, requer-se a majoração ao patamar de 20%, tendo em vista que o trabalho dos advogados aqui presentes, representando os autores, exigiu uma grande estudo, uma quantidade de produção de peças e também participação de audiência, e o simples fato do recurso também já autoriza o aumento, a majoração dos honorários para o patamar de 20%. Eu quero ressaltar, por fim, Excelência, só com relação à questão da multa contratual, que eu esqueci, deixei passar em branco, que o Alphaville Urbanismo pagou a CND previdenciária. E só depois disso, coincidentemente, conseguiu se transferir os bens também, né? Ou seja, reconheceu que devia a CND previdenciária, portanto, não atendeu uma exigência cartorária baseada em uma legislação que se aplica também ao loteamento fechado, não só a condomínios, como quis passar as apelantes ora demandadas. Muito bem, doutor Max Fontinelli, obrigado pela sua participação. E esgotada aí as defesas, eu passo então ao meu voto. Eu estou recebendo os recursos, pois eles atendem a todas as formalidades exigidas. Como assentado no relatório, a parte autora manejou na origem a ação de obrigação de fazer, acumulada com cobrança de multa contratual e reparação de danos morais, ao argumento de que compraram das demandadas lotes no empreendimento Alphaville Teresina e em que pesem terem quitado o preço cobrado, não obtiveram a transferência de titularidade no prazo acordado em contrato. Entendendo parcialmente procedente os pedidos do doutor juiz Acó, condenou as demandadas nas obrigações de transferir em cartório a titularidade dos lotes, bem como reconheceu o descumprimento contratual por parte dessas, condenando-as ao pagamento da multa contratualmente estabelecida para esses casos no pacto firmado, não reconhecendo, contudo, o pleito de danos morais. E resignadas, as demandadas interpuseram seus apelos, alegando preliminarmente nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, a ausência de culpa no atraso da transferência dos lotes aos requerentes, que teria sido dada em razão de exigências descabidas formuladas pelo cartório do segundo ofício. A parte autora
manejou apelo adesivo requerendo a condenação das demandadas em danos morais. Feito esse singelo apanhado, passo a analisar as apelações, iniciando pela da parte demandada, que por trazerem praticamente os mesmos argumentos, o faço conjuntamente no tópico a seguir. Das apelações de JHJ, Empreendimentos Imobiliários Limitada e Alphaville Urbanismo S.A. Da alegação de ausência de fundamentação. Aduz a apelante JHJ, Empreendimentos Imobiliários, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, em desrespeito ao artigo 93(9) da Constituição e do artigo 489, parágrafo 1º, 4 do CPC, isto é, pela ausência de fundamentação. Entretanto, apesar de concisa, é possível verificar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, notadamente porque declinou sobre os fatos alegados pela parte, formando o juiz livremente a sua convicção. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Desembargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho, Vossa Excelência. A unanimidade rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Do mérito. Em suma, a controvérsia cinge-se em verificar se o atraso na transferência de titularidade dos lotes adquiridos pela parte autora se deu por culpa da parte demandada, o que faria incidir a cláusula que previa multa por descumprimento de qualquer das cláusulas contratadas no importe de 10% sobre o valor atualizado do lote, ou se existiu alguma excludente de sua responsabilidade. Pois bem, em caso de acordo com a cláusula 15 do contrato de compra e venda entabulado entre as horas litigantes, a propriedade do lote comercializado seria transmitida à parte adquirente mediante a lavratura de escritura de compra e venda em até 180 dias após a sua quitação. Ou seja, de fato, existia no pacto firmado entre as partes cláusula prevendo expressamente o prazo para que a transferência de titularidade dos lotes adquiridos ocorresse. Contudo, em que pese os fundamentos lançados pelo doutor juiz da COP, entendo que restou satisfatoriamente comprovado nos presentes autos que o atraso e, portanto, a não observância do prazo estipulado para a obrigação em questão se deu em virtude das exigências então formuladas pelo cartório do 2º ofício de Teresina, ratificadas em decisão administrativa da Corregedoria desta egrégia Corte, as quais, em sede de mandado de segurança, ou seja, na via judicial, restaram declaradas descabidas e inoportunas. Se não vejamos o dispositivo da liminar e posterior acórdão lançados no VRIT de número 2014.000, ao contrário, 2457, dígito 0. Liminar. Abre aspas, determinando ao Corregedor-Geral de Justiça que ordene a tabelião do 2º ofício de notas e registro de imóvel Teresina que dê prosseguimento aos trâmites relativos ao registro do empreendimento Alphaville Teresina como loteamento fechado, aplicando-se para esse fim o disposto na Lei 6.766 de 97, procedendo, ou de 2007, melhor, procedendo à lavratura das matrículas individualizadas dos lotes do aludido empreendimento, bem como o registro das escrituras de compra e venda dessas unidades, também de maneira individualizada, tudo em harmonia com as exigências e de acordo com os trâmites previstos na mencionada lei, fecho aspas. O acórdão restou vazado o seguinte termo, posites e com apoio nas razões ora expendidas, bem como em consonância com o parecer ministerial, voto pela concessão do VRIT, tornando definitiva, por via de consequência, a liminar outrora deferida. Fecho aspas. Ora, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o acerto ou não de tais exigências, muito menos sobre o que fora decidido em sede de mandado de segurança impetrado pelos ora recorrentes com o fim de barrá-las, o que se extrai desses fatos é que, em virtude de caso fortuito, devendo ser assim compreendidos os entraves estabelecidos pelo 2º ofício para transferência de titularidade dos lotes comercializados,
O contrato não pôde ter sua cláusula 15 cumprida no prazo estabelecido, o que, ao meu sentir, afasta a responsabilidade dos requeridos e, por conseguinte, a aplicação da multa em questão. Nesse sentido, mutatis mutandis, vejamos o seguinte julgado. Trago aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da 15ª Câmara Cível, julgado agora no dia 11 de fevereiro de 2021. No que interessa, ocorre afastamento da responsabilidade civil pelo atraso na entrega das obras quando há comprovação do caso fortuito e força maior. A greve inesperada e por tempo demasiado dos servidores dos órgãos ambientais responsáveis pela aprovação e liberação do licenciamento justifica o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento. Eis que configurou situação que extrapolou possíveis previsões dos riscos relativos ao empreendimento. Fecho aspas. Trago outra aqui também, do mesmo tribunal, de um pouquinho mais antiga, de 2018, da lavra do desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, onde ele diz que é a mesma coisa, basicamente repete a ementa anterior. Peço permissão para não fazer leitura. Nesse já eis, por oportuno, sobre a responsabilidade contratual, que é o do que se trata o caso dos autos, vejamos o que ensina Carlos Roberto Gonçalves. Abro aspas. Se a responsabilidade é contratual, o credor só está obrigado a demonstrar que a prestação foi descumprida. O devedor só não será condenado a reparar o dano se provar a ocorrência de alguma das excludentes admitidas na lei, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Incumbe-lhe, pois, o ônus probandi. Da lavra aí do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves. Assim, no caso, ponderadas as circunstâncias de fato e de direito existentes, entendo que a responsabilidade das apelantes pelo atraso na transferência de titularidade dos lotes adquiridos pela parte autora resta afastada, em virtude de caso fortuito e força maior, consubstanciado nas exigências formuladas pelo cartório do segundo ofício, não havendo ainda, pelo mesmo motivo, que se falar em indenização por danos morais, como tenta o apelo adesivo, sendo a modificação da sentença a medida que se impõe. Pelo exposto, estando comprovada a excludente da ilicitude, voto por dar provimento às apelações de JHJ Empreendimento e Alphaville Urbanismo e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, restando assim provido o recurso adesivo de Ana Luísa Rios Barbosa de Almeida e outras. Invertido os ônus da sucumbência e obrigação pelas custas, que passa a ser da parte autora. É como eu voto, senhores julgadores. Desembargador Fernando Lopes. Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência. Ficou bem delineado quanto à culpabilidade ou não da Faville e de JHJ e compreendo com Vossa Excelência. Eu acompanho o voto. Muito obrigado. Desculpe eu ter falado antes de Vossa Excelência terminar. Mas, não. Doutor Dioclésio. Igualmente, desembargador, eu vi atentamente as demonstrações aí do voto de Vossa Excelência e bem assentados, acompanho integralmente. Pois não, portanto, a unanimidade foram conhecidos e provido o recurso apresentado por JHJ Empreendimento e Alphaville Urbanismo e provido o recurso apresentado por Ana Luísa Rios Barbosa de Almeida e outros, nos termos do voto do relator. Encerrado esse julgamento, agradeço a presença de todos que estiveram aí na defesa de seus interesses e a gente vai em frente com a nossa pauta, anunciando o feito de número 2. Agora, é uma apelação cível 012.919.53, origem Teresina, primeira vara cível, apelante Dota
Engenharia Limitada, advogado Silvio Augusto de Moura Fé e outro, apelado Equatorial Distribuidora de Energia, advogado Sidney Filho Nunes Rocha, da minha relatoria. Tem sustentação nesse caso? Sim, teremos, doutor Willamy. Isso. Presidente. Um minuto, por favor. Então, doutor William Vieira Cardoso, seja bem-vindo. E eu cumprimento Vossa Senhoria e lhe concedo a palavra pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Obrigado. Então, bom dia mais uma vez a todos. Gostaria de saudar os eminentes julgadores, na pessoa do eminente relator, desembargador Ricardo Gentil. Também saudar a representante do Ministério Público, a nossa secretária, e os demais colegas advogados que eventualmente estejam acompanhando a sessão. Pois bem, quanto ao caso, trata-se de uma ação de rescisão contratual por pedido de indenização, ajuizado pela Douta Engenharia em desfavor da Equatorial Piauí, por meio do qual a autora pleiteia, em razão de supostos descumprimentos contratuais, a rescisão de instrumento celebrado entre as partes, bem como o pagamento de indenização por perdas e danos. O douto juízo da primeira vara da comarca de Teresina optou bem julgar improcedentes pedidos formulados na inicial, e, salvo melhor juízo, a decisão merece ser mantida. Inicialmente, como foi consignado na sentença apelada, a apelante, a Douta Engenharia, não demonstrou que a concessionária de energia elétrica tivesse descumprido com suas obrigações, as obrigações assumidas em contrato. Em verdade, os elementos constantes dos autos, principalmente o histórico de comunicação entre as partes, juntados pela parte autora, revelaram que houve descumprimento contratual, em verdade, pela Douta Engenharia, que deixou de cumprir, por exemplo, diversas obrigações assumidas estabelecidas na cláusula 11 do contrato. A título exemplificativo, como trazido em sentença, a gente observa que a apelante, por exemplo, deixou de informar eventuais impedimentos na execução dos serviços, os quais pudessem atrasar todo o cronograma estabelecido em contrato, e, não obstante defender o que o fez, não apresenta qualquer documento que comprovasse sua alegação. Noutra ponta, apresentou o documento emitido pela concessionária Equatorial Piauí, em que esta comunicou à apelante acerca do atraso nos prazos de execução do contrato. Na mesma oportunidade, foi informado que, persistindo tais atrasos, seriam aplicadas as penalidades previstas no contrato, tal como assinado pelas partes. Merece também ainda atenção o fato de que a empresa apelante alegar que o material convencionado em contrato não estaria sendo entregue pela concessionária apelada, desconsiderando totalmente que ela não vinha cumprindo com suas obrigações. Esse, além de não disponibilizar, veja também que a apelante não disponibilizou a lista de materiais que era exigida pela concessionária em contrato. Então, não se informou quais os materiais necessários que deveriam ser fornecidos. Tudo isso pontuado na sentença apelada. E, por fim, pontua-se que também, passados dias da assinatura do contrato, a empresa apelante, em resposta à concessionária, também somente apresentou justificativa acerca do atraso na execução e requereu a dilação de prazos, que demonstra que ela reconheceu que estava descumprindo com suas obrigações. E, naquela oportunidade somente, teria informado, pontuado a falta de apenas 3 materiais, os quais, mesmo não entregues, não inviabilizariam o regular andamento dos serviços. Então, nota-se que todos os elementos constantes dos autos e devidamente sopesados na sentença apelada demonstram que não assiste razão à apelante, visto que não demonstrado qualquer descumprimento do contrato por parte da concessionária de energia elétrica. Também, como demonstrado em contra-razões, não há que se falar sequer em culpa recíproca ou concorrente, que, além de se tratar de inovação recursal, não foram apresentados documentos que demonstrassem descumprimento por parte da concessionária. Assim, impugna-se pela manutenção da sentença apelada, com desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Eram essas as considerações. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor William. Vamos agora ao meu voto. Senhores julgadores, doutora procuradora, eu estou conhecendo do presente recurso. Inicialmente destaco que a controvérsia dos autos perpassa a análise da parte responsável pela rescisão contratual. Requer à empresa recorrente, a Douta Engenharia, a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato, número aqui por mim citado, e que seja a empresa ré, a Equatorial, ora apelada, condenada a pagar valores contratuais e indenização por perdas e danos pelo descumprimento, né, do referido contrato. Fundamenta o pedido afirmando que houve descumprimento por parte da Equatorial da cláusula 5ª do contrato relativa ao fornecimento de materiais, pois teve que pagar a mão de obra sem realizar qualquer serviço. Sustenta que o atraso no fornecimento dos materiais causou impacto na planilha de composição dos custos, ensejando no interesse de rescindir o pactuado. Os pedidos devem ser julgados considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, parágrafo 2º do CPC. Vejamos o teor da cláusula 5ª do contrato. Abro aspas. Os materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras serão fornecidos em parte pela parte contratante e parte pela contratada, estando todos discriminados e especificados de forma reduzida no anexo 4 do projeto básico número 200, ao contrário, 2011. Fecho aspas. Portanto, os materiais estavam especificados no anexo 4 do projeto básico, incorrendo o magistrado acorre em erro indicando ao afirmar que a recorrente deveria indicar os fabricantes dos materiais a serem adquiridos, conforme previsão contratual. Na hipótese, portanto, o fornecimento de materiais era de responsabilidade de ambos os contratantes, e isso, por si só, inviabiliza, quanto à conduta, a delimitação da atuação precisa de cada um dos envolvidos na execução do contrato. A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé, artigo 420 e 422 do Código Civil. Por possuírem natureza sinalagmática, encerrando obrigações mútuas, as disposições contratuais deverão ser executadas conjuntamente pelos pactuantes, buscando preservar a finalidade do contrato havido. O contrato visa também estabelecer uma relação de interdependência, assegurando não apenas o interesse das partes na realização da finalidade comum, função social interna, mas satisfazer a ordem social que procura o adimplemento como imposição de justiça comutativa, função social externa. Por representar a manifestação de vontade dos pactuantes, o contrato deverá apresentar suas cláusulas com clareza, respeitando a isonomia e proporcionalidade entre os integrantes da avença, de modo que cada um esteja ciente de suas obrigações e direitos para que possa alcançar o fim almejado, bem como sua função social. A legislação, como forma de preservar o equilíbrio contratual e a consecução de seu fim, permite àquele que se sentir lesado requerer a resolução do contrato, se não preferir-lhe o cumprimento, podendo ainda pleitear perdas e danos, artigo 475. Ao tratarmos da rescisão contratual, devemos lembrar que o traço característico de todo o contrato é a criação de um vínculo jurídico entre as partes, sendo fonte de obrigação.
A rescisão do contrato, em casos tais, deve ser feita em juízo, pois não é regra do nosso sistema a resolução extrajudicial, como pretende a concessionária recorrida, exatamente porque é preciso ponderar a gravidade do inadimplemento e as consequências da extinção. Há nos autos, como prova, diversas requisições de materiais contemporâneas ao início da execução do contrato, enviadas pela recorrente à Equatorial, abre aspas, Eletrobras, que, inclusive, inicialmente, aceitou uma rescisão amigável e somente posteriormente, num comportamento contraditório, pretendeu culpar a recorrente pela rescisão mediante imposição de pagamento de multa contratual. A prova de solicitação de dilação de prazo pela recorrente para execução de serviços e notas fiscais de compra de materiais que a empresa recorrente afirma que teve que comprar para aplicar na obra e que a responsabilidade pela fiscalização desses materiais era da empresa contratante concessionária de energia elétrica. O mencionado princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, repudia a adoção de comportamento desprovido de retidão e lealdade, que despreza o ambiente de confiança próprio aos negócios jurídicos, desde os atos preliminares até o exaurimento das obrigações contraídas. E aí eu descrevo o citado dispositivo, peço permissão para não fazer a leitura. Conforme a doutrina de Arnaldo Risado, abro aspas, a segurança das relações jurídicas depende, em grande parte, da probidade e boa-fé, isto é, da lealdade, da confiança recíproca, da justiça, da equivalência das prestações e contraprestações, da coerência e clarividência dos direitos e deveres. Impede que haja entre os contratantes um mínimo necessário de credibilidade, sem o qual os negócios não encontrariam ambiente propício para se efetivarem. O conjunto desses valores constitui um pressuposto gerado pela probidade e boa-fé, ou sinceridade das vontades ao firmar os direitos e obrigações. Sem os princípios, fica viciado o consentimento das partes. Embora a contraposição de interesses, as condutas dos estipulantes, subordinando-se a regras comuns e básicas da honestidade, reconhecidas tão só em face da justeza e boa-fé que impregnam as mentes. A probidade envolve justiça, o equilíbrio. A probidade envolve justiça, o equilíbrio, a comutatividade das prestações, enquanto a boa-fé exige transparência e clareza das cláusulas, fecho aspas. Contratos, Rio de Janeiro, Forense 2010, páginas 32 e 33. Portanto, de acordo com o princípio do equilíbrio contratual, deverá haver um equilíbrio entre as obrigações contratuais, de modo que um dos contratantes não aufira, em face do outro, vantagem excessiva. O projeto Luz para Todos, na época da vigência do contrato, envolvia, como dito a Lures, fornecimento de materiais por ambos os litigantes, construtora e concessionária de energia. Entretanto, não está bem delineado qual dos contratantes deu causa à rescisão contratual, tanto que inicialmente foram realizadas tratativas para a rescisão amigável. Ou seja, não é possível se afirmar, sem margem de dúvidas, que a culpa pela inexecução do serviço foi em decorrência da empresa contratada, ora recorrente. Bem como, ao mesmo tempo, não há como constatar, sem qualquer equívoco, que foi culpa exclusiva da Eletrobras Equatorial, motivos pelos quais há de se reconhecer que ambos concorreram para a ocorrência da rescisão contratual, devendo cada empresa arcar com seus prejuízos, conforme pedido pelo sucesso formulado pelo recorrente. Conforme pedido formulado pelo recorrente. Portanto, não há que se reconhecer multa por descumprimento contratual. Se o contrato se tornou inexequível por descumprimento das obrigações assumidas por ambas as partes, resta configurada a culpa concorrente, devendo haver a restituição das partes
ao status quo ante. Por óbvio que, nesse sentido, também não há que se falar em indenização por perdas e danos. Desta forma, restando configurada a culpa concorrente pela inexecução do contrato, deve haver a rescisão contratual com a recondução das partes à situação anterior à contratação, sem imposição de multa ou retenção a qualquer das partes, e se configurada a culpa concorrente pelo desfazimento do negócio. Nesse sentido, eu trago aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgada agora já em 2022, né? Da relatoria do desembargador Cavalcante Mota. E peço permissão para não fazer a leitura. Portanto, entendo que a sentença merece reforma parcial, pois as partes foram reciprocamente culpadas pelo sucedido, e por se tratar de consectário lógico da rescisão do ajuste, conforme pedido sucessivo da recorrente, cada parte deve arcar com seus prejuízos. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a rescisão do contrato diante do reconhecimento da culpa recíproca. Em razão da sucumbência recíproca e igualitária, condeno cada uma das partes a 50% das custas dos honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a gratuidade judiciária deferida à parte autora. É como eu voto, senhor julgador. Bador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Acompanho integralmente o voto, Vossa Excelência. A unanimidade, portanto, conhecida e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Agradecendo a presença do doutor William, nós vamos dar sequência à nossa pauta. Obrigado. Peço licença para me retirar. Bom dia. Bom, o feito de número 3 da pauta, a gente vai votá-lo, apesar de tratar desse assunto de banco e de consignado, mas é fato novo, é um feito novo, diferentemente dos outros que foram envolvidos aí na divergência, né? E que já foi resolvida ao início desse julgamento. Então, é o feito de número 3 da pauta, apelação civil 080-11-31-71, origem Pedro II, apelante Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura, apelado Francisco Isaías dos Santos, advogado Caio César Hércules dos Santos Rodrigues, da minha relatoria. Então, o relatório ele está aí disponibilizado e conheço do presente recurso. Eu vou analisar aí das preliminares. A princípio, cabe analisar a preliminar de nulidade da sentença impugnada em razão do cerceamento de defesa por parte do juiz de piso ao julgar de modo antecipado a lei de não intimar a parte para a produção de provas. Acontece que, conforme disposto no artigo 330 do CPC de 15, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente direito, ou sendo de direito e de fato não houver necessidade de produzir prova em audiência. Em análise ao pleito inicial e argumentos de defesa, entendo que as provas documentais coligidas nos autos do processo são capazes de fornecer elementos suficientes à formação do convencimento do julgador, não existindo fatos que justifiquem a produção de novas provas, bem como indique cerceamento de defesa. Destaque a faixa preliminar, adentrando o análise do mérito. Eu estou afastando essa preliminar de cerceamento de defesa, de Bador Fernando. Eu concordo com você, né? Doutor Dioclésio. Igualmente, acompanho, Excelência. A unanimidade afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu já é conhecimento de todos, né, que é aplicável a esse tipo de contrato, né, o Código de Defesa do Consumidor. E também assegura, né, a proteção ao idoso. Geralmente são pessoas idosas, são pessoas vulneráveis, né,
a esse tipo de avença e de discussão sobre ela. Então, eu estou aplicando e fixando aqui essas premissas aqui. Quanto ao contrato, devidamente reconhecidas as premissas da incidência das normas de proteção do consumidor, da vulnerabilidade, como fundamento de sua aplicação e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, impede observar que cabia ao apelado a demonstração que, de fato, o negócio jurídico firmado entre as partes se revestia de legalidade. Entretanto, de tal ônus não se desincumbiu. Caracterizada a nulidade do contrato de empréstimo consignado, conclui-se que os descontos no benefício previdenciário do apelado foram realizados à míngua de laxo jurídico, impondo-lhe uma arbitrária redução. Fato gerador de sofrimento, mormente por se tratar de aposentado, que percebe baixa remuneração, absolutamente incondizente, como você disse, com o mínimo necessário para uma existência digna. É consenso jurisprudencial que, para a averiguação da validade e existência da relação jurídica, é necessário não só a apresentação do instrumento contratual em conformidade com os requisitos legais, mas também é ônus da instituição a tarefa de comprovar que a mesma disponibilizou o montante em questão, conforme dispõe a súmula 18 do Tribunal de Justiça do Estado. Aí eu transcrevo aqui o que diz essa súmula já conhecida de Vossas Excelências. Nesse sentido, não foi juntado comprovante válido, idôneo e inequívoco de que o valor foi disponibilizado e debitado, conforme entendimento sumulado, né, aqui no Tribunal de Justiça. Nesse sentido, os documentos constantes em ID, que eu cito os números, sem indício de autenticidade, apresentam tão somente a comprovação dos valores descontados e dos valores a serem descontados, não cumprindo a função de comprovação de que montante foi, de fato, disponibilizado ao apelado e por ele debitado. Em razão disso, é fundamental pontuar que, inexistindo comprovação de que o valor foi disponibilizado e debitado ao apelado, não há que se falar de restituição por parte do apelado do valor do contrato ao banco apelante. Então, aqui nesse caso, senhores julgadores, não há comprovação da transferência do valor, da responsabilidade objetiva e da restituição em dobro. Então, eu transcrevo aqui que, nesses casos, né, caracterizada aí a irregularidade do contrato pela não transferência, né, do benefício previdenciário, oriundos de conduta negligente do banco, que não cuidou em obter o real consentimento do apelado, e dada a inexistência de engano justificável para tal atuação, cabível é a restituição em dobro. Também falo aqui da incidência dos danos morais, já conhecido por Vossa Excelência, reconhecendo a responsabilidade do banco, fixando naquele quanto, né, parametrizado, e já vou para o finalmente, dizendo que estou conhecendo e negando o provimento ao presente apelo, mantendo assim na íntegra a sentença impugnada. É como eu voto, senhores julgadores. Desembargador Fernando. Desembargador Ricardo, eu vejo só aqui na condenação de danos morais, o que consta na sentença, o arbitramento, não é do arbitramento, é da publicação da sentença. E a gente tem que colocar arbitramento. Pois bem, aqui isso está na sentença de primeiro grau, né? Vossa Excelência colocou, confirma a sentença integralmente. Exatamente. Então, tem que fazer essa retificação. Do arbitramento. A partir do arbitramento, é verdade. A partir do arbitramento, então. Se lá está diferente na sentença, então nós vamos dar... De ofício, Vossa Excelência faz a mudança. Eu vou fazer a retificação. Viu? A modulação. E também aqui o juro da citação, passa a ser da data do evento danoso. Este incide a partir do arbitramento, né? Eu diria que, por fim, no tocante ao termo inicial para incidência do juro para danos morais, verifica que os termos dos juros de correção são distintos, pois aqueles se iniciam com a citação, conforme artigo 405. E esta incide a partir do arbitramento,
nos termos da súmula 362 do STJ, razão pela qual não prospera o pedido para que o júri de mora incida a partir da data da prolação da decisão que fixou o montante indenizatório. Vossa Excelência tem alguma dissonância com relação a isso? De qual é isso aí? Do dano materiais, não. Quanto à correção, está correto aqui. É só mesmo dos danos morais. Eu estou falando aqui do dano morais. É da publicação quanto do arbitramento. E quanto Pois é. juros, em vez de citação do evento danoso. Foi o entendimento que nós passamos a ter a partir de hoje. Eu tenho contado a citação. Bom, com relação aos danos morais, eu botei desse jeito aqui. Verifica-se que os termos iniciais de juro e correção monetária são distintos, pois aqueles, né, os juros, se iniciam com a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. E esta, né, no caso, a correção incide a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, razão pela qual não prospera o pedido para que o júri de mora incida a partir da data da prolação da decisão que fixou o montante indenizatório. Pois é, o juro não é mais da citação, é da data do evento danoso, que é a súmula 54 do STJ. Certo. E o mais plenamente de acordo. Tá, vamos fazer a devida correção aqui no voto, viu? Certo. Muito bem. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, acompanho, feitas as modulações, inestimável contribuição aí do desembargador Fernando. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. A unanimidade, portanto, foi conhecido e negado provimento ao apelo, né, com as retificações de ofício a serem feitas, né, com relação à modulação dos juros e correção, nos termos do voto do relator. Portanto, senhores julgadores, eu estou agradecendo a presença de todos, né, do desembargador Fernando, do doutor Dioclésio, agradecendo também a doutora procuradora, dizer que estamos encontrando, né, o ponto de equilíbrio nos nossos julgados com relação a essa matéria, formando aqui a nossa jurisprudência uniforme, né, para facilitar a vida de todos, né, dos julgadores e dos jurisdicionados, que passarão a ter antecipadamente o conhecimento, né, de como as câmaras estão decidindo. Qualquer ajuste, as assessorias ainda irão entrar em contato, né, para que formalizemos em definitivo. Mas, por hoje, é só, e, como eu disse, com relação aos demais, né, a gente vai fazer a adequação naqueles votos anteriores, né, que houve a divergência, e, em seguida, elaboraremos os acordos e, antes da publicação, serão submetidos aos colegas, né, desembargador Fernando e Dioclésio, para o seu aprovo, ok? Então, muito obrigado a todos, a doutora Natália, mais uma vez, pela sua contribuição, e esperando encontrá-los amanhã, né, na exceção da doutora Marta, e amanhã será substituída por outra igual e competente procuradora, doutora Catarina Gadelha. Muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigada, Tabela. Até a próxima semana. Até logo. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã.